acontece? A atriz é um exemplo de método, de corpo aí de abordagem muito estruturada. É claro que tem um aspecto de criatividade, um aspecto de comportamento, todas têm, mas se a gente pudesse traçar em um eixo, né, entre aquelas coisas que dependem muito da criatividade, das ideias, um eixo aí onde as coisas são mais objetivas, mais fundamentadas em dados, eu colocaria a atriz mais próxima do extremo aí desse segundo eixo, apesar de que a concepção dela em si é uma sacada, né, fantástica e criativa, mas ela se estrutura dessa forma. A atriz, por exemplo, ela é traduzida como teoria da solução inventiva de problemas, então vocês vão ver aqui que não tem muito a ver, assim, o teoria vai, mas o resto a gente apanha, né, seria TSIP, né, mas é porque a sigla vem do seu equivalente em palavras russas, e foi desenvolvida por Altshuler, né, na ex-União Soviética. E o que tem de interessante nesse contexto de nascimento é isso, ele desenvolveu essa questão há muito tempo, e por causa de todo aquele fechamento, né, da Rússia e de países associados ali à União Soviética, não foi um conhecimento muito difundido. Então ficou vários anos fechado ali dentro, os estudos e o desenvolvimento da abordagem fechado aos grupos, né, associados aí ao Altshuler, e só mais recentemente que ela se tornou conhecida em outros países, e também por causa de toda uma difusão de técnicas computacionais que ajudam a desenvolver e aplicar a atriz. Tá? Então é uma coisa super antiga, mas é vendida hoje como novidade, porque do ponto de vista de difusão, de fato, é uma novidade. Né? Ninguém não tinha nada muito antes da década de talvez 1990, não se tinha conhecimento ou não tinha uma difusão significativa do método. O Altshuler, qual que é a sacada da atriz? Ele estudou patentes, né, em diversas áreas. Tá? Então, deixa eu tentar ir marcando aqui. Vamos de pontador a laser. Então ele estudou patentes em diversas áreas. Então o que é a patente? A patente é um registro de uma invenção, né, de uma solução técnica para um determinado problema. Né? A patente ela existe para registrar isso. Né? Quem registra a patente, detém a patente, tem inclusive um monopólio, né, a possibilidade de um monopólio comercial por um tempo determinado, é um contrato, né, entre uma pessoa, uma organização e o Estado, que ela pode usar de maneira única ou licenciar para alguém aquela determinada solução que ela desenvolveu para o problema. Né? Então, na patente, necessariamente existe um problema, existe uma questão que você quer resolver, e tem como que você está resolvendo aquela questão. Tá? Vocês podem pesquisar, inclusive a gente vai fazer uma prática sobre isso um pouco mais para frente. E, aliás, em SDP eu faço isso também, né? Que é de entrar, de estudar a patente, de ver como é que ela funciona. A gente tem um pouco disso também em uma aula que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas é legal vocês verem a estrutura da patente, como que é, né? A patente, quem não tem esse costume, pega, às vezes tem um desenho esquemático, tem uma forma de redigir, então estudar a patentes, né, os patentes de uma determinada área, é bem interessante. Altshuler estudou isso, né, ele pegou patentes escritas, né, físicas certamente, e estudou patentes de diferentes áreas. E a intenção dele era sacar umas lógicas gerais que tinham nas patentes. Ele queria entender se existia um padrão de raciocínio, um padrão para a criatividade que estava expressa nas patentes, se ele seguia algum tipo de lógica. E aí ele elabora essa questão, né? Quais são os processos envolvidos, né, na obtenção das soluções criativas nas patentes? Será que, apesar de que o inventor em si não pensou num processo, ele não tinha
uma heurística assim, explícita para isso, mas se eu estudar muitas, será que as pessoas pensam de maneira razoavelmente uniforme? Há um conjunto de problemas gerais que eu posso extrair das patentes? Essa que era a ideia dele. E de fato ele encontra umas regularidades e ele regia, se expressa, né, essas regularidades num conjunto de princípios e leis e que ele bota então sobre o guarda-chuva de uma teoria que ele vai chamar de tris. Tá? Então, isso é uma abordagem baseada nas regularidades encontradas, regularidades de heurísticas encontradas em patentes. Então, como que isso funciona de maneira geral? Você tem um problema seu, no seu processo de produção, ou na funcionalidade de um determinado produto. Você tenta entender se esse problema seu se encaixa em algum dos problemas gerais da atriz. Então, quais são os problemas gerais da atriz? São essas regularidades, ou seja, ele se parece com um padrão de regularidade que alguém pensou na hora de realizar uma patente ou de registrar uma invenção? Se sim, e se você interpreta isso adequadamente, existe uma solução típica para esse problema geral que você pode traduzir para a sua solução específica. Então essa que é a ideia. Você interpreta seu problema segundo a lente, né, um dos problemas gerais da atriz. Para esses problemas gerais, a atriz também tem algumas soluções gerais que ela vai ter um nível de semelhança ou aplicabilidade para a sua solução. E normalmente em áreas, inclusive, um pouco de similares, então a atriz tem um potencial interessante de trazer conhecimento, ou trazer raciocínios que funcionam em outros problemas, em outras áreas, com o problema que você tem. Então, só antes da gente prosseguir, percebam de cara que a atriz provavelmente vai funcionar bem quando você tem um problema bem elaborado em mãos. Então, aplicar a atriz pressupõe um problema estruturado. Isso vai ficar mais claro na sequência aqui, mas eu estou só reforçando porque a gente sempre está falando ali de pressupostos, né, uma teoria, um método, uma técnica que funciona bem na medida que ele está direcionado para um tipo de ambiente, para uma situação que é mais ou menos parecida com a situação para a qual ele foi criado. Então a atriz ela não funciona para um problema não estruturado. Né? Ela não foi feita para problemas não estruturados, problemas abertos. Ela é feita para problemas fechados. O primeiro desafio é exatamente esse, é fechar e estruturar o problema que você tem e depois se avança. Né? Então, só fechando aqui alguns conceitos, deixa eu diminuir minha carinha aqui. A atriz estabelece assim, alguns pontos de partida para começar o papo. Um deles é a idealidade, que é essa razão entre o número de funções desejadas e as não indesejadas que o sistema executa. Tá? Então, o sistema é ideal se ele faz só aquilo que interessa. Né? Grosso modo é isso. Então, por exemplo, você está cozinhando no fogão, você tem uma função desejada que é cozinhar aí o alimento, né? Fritar aí, né? Se for uma situação de fritura, mas tem coisas não desejadas. Por exemplo, você começa a jogar gordura para o alto ou colocar calor ali em torno da área, isso é uma função não indesejada, ela é uma consequência do paradigma tecnológico que você está usando ali, mas você não liga o fogão para gerar calor ou para espalhar gordura. Então isso é a não indesejar. Quanto menos funções não indesejadas e mais funções desejadas, mais ideal é o sistema que você está projetando. Isso aí vai ser importante um pouco lá na frente, porque essas funções não desejadas, eu vou até saltar aqui para completar o raciocínio, elas acabam gerando uns recursos que estão disponíveis lá e que você pode utilizar para fazer uma coisa útil. Né? Você pode, por exemplo, guardar a gordura para utilizar para um outro processo em que ela vai ser útil, ou você pode aproveitar esse calor que sobe ali do fogão, para aproveitar o mesmo exemplo, e aquecer uma outra coisa. Até eu amo minha panelinha de arroz, e a vantagem das panelinhas de arroz é que a panelinha elétrica, né, ela
você cozinha o arroz na água, então aquele vapor da água que está cozinhando o arroz, ele sobe, né? Então algumas dessas panelas, elas aproveitam e colocam uma segunda plataforma ali em cima, furada, onde você pode, por exemplo, colocar legumes, e os legumes vão cozinhando com o vapor que vem do arroz. Então, eu estou aproveitando, né, o que era inicialmente uma função não desejada e entendendo que aquilo ali me dá um recurso que pode ser utilizado, explorado para uma função que é útil. Então, essa é uma lógica interessante na atriz, né? Internos, naturais, enfim, né? Ela desdobra, né? De várias formas. Tem um exemplo aqui que é a energia cinética do ar aproveitada em turbocompressores, né? Isso aqui ele está falando de motor de carro, por exemplo. Então, o motor de carro ele tem uma energia cinética tanto do ar que entra quanto do gás que sai, né, depois do funcionamento do motor. Então, eu posso, por exemplo, aproveitar essa energia do ar para girar uma hélice e essa hélice tocar uma bomba que vai ajudar a comprimir a mistura de ar combustível dentro de um motor. E aí eu aumento o desempenho desse motor. Um carro turbo é basicamente isso. Né? Pega aqueles hot rods, né, daqueles carros que tem aqueles motores muito grandes, né, motores de 8 cilindros, 6 cilindros, eles fazem uma coisa parecida, mas pega a energia cinética disponível do gás de escapamento. Né, então usa aquilo ali para tocar uma turbina, e essa turbina é uma energia mecânica que pode fazer alguma coisa útil. Nesse caso é ajudar a comprimir, né, mais mistura de combustível com ar para o motor melhorar o seu desempenho. E as contradições são esses requisitos conflitantes. Então, o requisito conflitante é exatamente uma coisa que para você melhorar, às vezes você piora a outra. Isso é muito comum em sistemas de engenharia. Eu deixei aqui um exemplo assim, moto ou carro, né? Ou seja, você quer melhorar a sua flexibilidade, sua agilidade no trânsito, vai de moto, mas em compensação, a sua vulnerabilidade à chuva, aos perigos do trânsito, ela fica maior. Então, como que eu consigo solucionar essa contradição? Dá para ir de maneira segura, mais isento aí de chuvas e outras coisas, mas também ser ágil. Então a atriz joga com esse tipo de contradição. Né? E aí essa figura aqui embaixo, ela é legal em dar esse exemplo, né? Como que a atriz resolveria contradições? Como que ela faz esse problema? Né? Aqui eu gosto de fazer uma brincadeira que entre moto e carro é fácil ter o pior dos dois. Né? Às vezes tem aqueles triciclos grandes, né, que são tão incômodos quanto um carro para dirigir no trânsito, você tem os mesmos problemas ali para vagas de estacionamento, e você está tão vulnerável como se tivesse de moto, né, para os acidentes, para a chuva, né, e aí, ou seja, combinar o que tem de ruim sempre é fácil, mas a atriz é uma ferramenta, aí, uma abordagem que vai nos ajudar a combinar, evitar as contradições, né, evitar o conflito direto entre requisitos. Aqui no exemplo do ferro de solda é um conflito físico, claro. Então o que acontece? Um ferro de solda tem uma ponta, né? Isso é usado por exemplo, em bancadas, né, de eletrônica. Eu tenho uma ponta muito quente, ela é aquecida por uma resistência elétrica, e ela serve para aquecer, por exemplo, solda e para poder prender componentes eletrônicos, né, numa placa de circuito. Então, qual que é o problema? Quando alguém vai manipular um ferro de solda, se a mão estiver muito perto dessa ponta quente, provavelmente vai vir calor para a mão, vai ser mais inseguro, senão é impossível ali manipular o ferro de solda. Porém, se o cabo é muito comprido, a mão está muito distante, a gente perde precisão. Né? Imagina você pegar uma caneta e ter que segurar a caneta na ponta de trás e tentar escrever alguma coisa. Então a letra sai muito pior. Então quanto mais próximo da ponta da caneta, mais precisão você tem para fazer o movimento. E isso é parecido com o desafio do ferro de solda. Então a contradição está elaborada. O carro tem que ser longo o suficiente para permitir a proteção térmica,
mas ele precisa ser curto o suficiente para permitir a precisão, né, do movimento. Então essa é a contradição. Ele tem que ser curto por causa de um motivo, mas ele tem que ser longo por causa de um outro motivo. Então no desenho aí, bem didático, fica claro que eu consegui com que ele fosse longo, porque veja que o calor precisa dessa volta, né? Porém a posição da mão é relativamente próxima à ponta do ponto de vista físico, né, do vetor direto aqui, para permitir a precisão. É claro que o desenho é muito simplificado, né? Precisa de ter algum tipo de apoio aqui em cima para reproduzir o movimento corretamente, né? Para não cair de lado ali, mas por exemplo, vale, né? Ele é curto sob um certo aspecto, mas ele é longo sob um outro aspecto. Um exemplo um pouco diferente seria a asa de avião, né? A asa de avião, quando ele está decolando, ele está em altitudes baixas, ela tem que ser grande, né? Porque eu preciso pegar um pouco de pressão de ar ali para dar sustentação para o avião. Mas depois que ele sobe, ele vai para a altitude de cruzeiro, ela tem que ser curta, porque senão ela cria muita resistência do ar e aquilo ali vai aumentar o consumo de combustível e reduzir a velocidade máxima que a aeronave pode atingir. Então, como que eu faço ela ser curta e longa? Né? Então, né, vocês aí já devem ter observado, quem viaja mais de avião, ela é móvel, né? Ela tem um complemento ali, né, da asa, me fugiu o nome agora, que ela fica maior, né, em termos de área ali para situações em que precisa de uma asa maior, mas depois aquilo ali se recolhe e o avião voa em velocidade, numa situação de ar mais rarefeito no alto, sem precisar daquela asa grande. Então, é uma outra solução, né? Ela está longa em um momento, está curta, né? Não longa e curta, mas uma área maior no momento, uma área menor no segundo momento, seria também uma forma de reduzir a contradição, de evitar a contradição, né? Então, prosseguindo aí, quando o Altshuler ele faz aquela análise, né, pegou um número enorme de patentes, né, vocês devem imaginar que isso pode ser muito mais bem desenvolvido ainda quando vem essa era do computador e você não só tem acesso a um número muito maior de patentes, mas também você consegue colocar outras técnicas, né, a favor de se encontrar aí esses padrões. Mas basicamente, ele vai chamar de princípios inventivos aquelas lógicas gerais que ele encontra em várias patentes. Então, ele faz uma análise de muitas patentes, ele entende um princípio inventivo, ou seja, uma maneira de pensar sobre o problema, uma maneira de resolver. Então, quando eu dou para vocês o exemplo do avião e dou o exemplo da solda, vocês verem que existe uma contradição ali entre o curto e o longo, mas a maneira de resolver, a lógica por trás da solução, ela é diferente. Então, quando ele encontrava determinadas lógicas mais frequentes em certas situações, ele ia denominando isso como princípios inventivos, que é exatamente essa heurística, né? É o raciocínio, a lógica que está por trás da solução do problema. E ele, basicamente, assim, o método mais difundido é simplesmente listar os princípios inventivos, né? Então aqui tem só uma parte, né? O slide continua aqui. São 40 princípios inventivos que ele encontra, então não é tão simples, tá? Não é que ele acha uma meia dúzia de regrinhas, são 40 e 40 com seus desdobramentos, né? Só de ler o nome do princípio inventivo não é tão simples, por isso com um aprofundamento na abordagem ele demanda não só um aprofundamento, mas com uma certa proficiência em lidar com essas regras, ele demanda um pouco mais de tempo. Mas só para vocês entenderem como é que a coisa funciona em termos gerais, ele identifica nessas 40 possibilidades aí como sendo o resultado da sua análise sobre um número muito grande de patentes, ou seja, né, de soluções técnicas para problemas bem definidos. Então, ele acha esse número.
essa matriz desdobrada, né, ou seja, com as interpretações e explicações, está disponível nesse site. E aí, deixa eu sair daqui, porque a vantagem também é que a gente pode testar os links, né? Eu abri o site, tá? São aqui os princípios da atriz, então aqui tem uma explicação, tá? Às vezes vem com alguns exemplos, né? E vem com um pouco e aí vem um segundo momento aqui que eu vou explicar na sequência para vocês, ou seja, situações típicas em que esse princípio foi aplicado, tá? Isso é uma complementação do método, eu vou mostrar na sequência, mas enfim, vale a pena entrar no link, ver como é que funciona, tá? Só ver se minha gravação tá andando bem aqui. Ok. Opa, não, agora sim, de volta, eu fui clicar nas coisas aqui e me atrapalhei um pouquinho. Então vocês podem entrar no site, aí tem explicação aqui para os 40, deve ter outros sites melhores também, né? Mas ele vem com exemplos e aí fica um pouquinho mais claro, né? De como vocês podem navegar pelos princípios inventivos, tá? Então, a primeira forma de aplicar a atriz é basicamente comparar o seu problema com os princípios, né? Então, isso dá um certo trabalho no primeiro instante, quando as pessoas não estão familiarizadas com os princípios, mas quem é bom de tris aí e passa por um treinamento mais extensivo, já fica um pouco mais esperto, né, mais proficiente nessa aplicação. Então eu trouxe aqui um princípio desdobrado. Deixa eu aumentar aqui a visualização. Então aqui tem um exemplo de um princípio desdobrado, tá? Eu tirei desse mesmo endereço, e que é o princípio de qualidade localizada. Então, só de ler qualidade localizada não está muito claro, mas a explicação lá é alterar a estrutura de um objeto de ser uniforme para não uniforme, ou um ambiente externo, uma influência externa, de ser uniforme para não uniforme. Então, acho que está o meu laser aqui. Então, um dos exemplos aqui, aí ele desdobra, né, em possibilidades. Um dos exemplos é a marmita, que ela pode vir com compartimentos especiais para alimentos sólidos ou para coisas quentes e frias, né? Então, vocês imaginam que agora muito mais popular do que nunca, né, entrega de comida. Eu, particularmente, sempre quando eu peço uma comida para ser entregue em casa, o pessoal pergunta, ou no aplicativo, que eu prefiro usar mais, se é feijão tropeiro ou feijão normal. E eu não peço feijão normal na marmita para ser entregue de jeito nenhum, porque sempre chega uma lambança danada e às vezes isso se abre na motocicleta da entrega. Então tem aí, né, tá aí um problema. Ou às vezes a salada, tem gente que não gosta de pedir salada, porque se demora a entregar a marmita, a salada esquenta junto com o resto da comida ali. Então, uma solução simples, só para exemplificar o princípio inventivo, é a marmita com compartimentos especiais aí, né? Assim, ela não necessariamente precisa ter um gradiente constante ali dentro, uma temperatura constante, um ambiente constante. Eu posso ter a marmita compartimentada ou, né, num segundo desdobramento aqui do princípio, dá uma função diferente para certas partes do produto, né? Lápis com borracha numa ponta, o martelo com extrator de pregos. A gente vê isso muito também, abridor de garrafa, né? Com um abridor de lata numa outra ponta. Então, não necessariamente eu preciso ter uma única função concentrada ou uma única característica física. Agora, esses princípios, aí tem a ver com a imagem do site que eu mostrei. Não é que o Altshuler ele achou isso, os princípios que ele elencou, ele não achou isso uniforme em todas as patentes. Tem princípios que apareceram muitas vezes, outros apareceram menos vezes, e existe uma ordem decrescente, né? Agora, por que a ordem não é numérica? Não me perguntem, mas a ordem de frequência de uso, pelo menos nos estudos que originaram a abordagem, que aqui está, né, primeiro o 35, o 10, o 1, então
o primeiro convite, se a pessoa vai simplesmente aplicar isso, comparar o problema dela com o problema geral da atriz, que olhe então na ordem de frequência de uso. Né? Tem mais chance de uma solução possível para o seu problema estar nos princípios que já foram mais usados para os próprios bancos de patentes. Então, essa é uma primeira situação. Então, essa é a primeira possibilidade. Simplesmente pega os princípios inventivos, compara com o seu problema e vai. Né? Então, começa pela análise do sistema técnico e aí vai direto para os princípios inventivos. Porém, uma complementaridade muito difundida na abordagem é usar, o que está como MC aqui, que é essa matriz de contradições. Tá? Então, na matriz de contradição, a gente formula uma contradição técnica que ajuda a estruturar o nosso problema. E quando a gente consegue fazer isso, existe uma matriz que vai nos ajudar, então, a identificar mais rapidamente aqueles princípios inventivos que têm maior potencial de resolver o problema. Então, não é que está fechado, a solução tem que sair dali, pode ser que nenhum sirva no fim das contas, mas ajuda a orientar melhor quais princípios deveriam ser pensados, princípios inventivos deveriam ser pensados para um determinado problema que você tem em mãos. Né? Então, como que isso funciona? Dentro da abordagem, existe, então, essa formulação aqui dos parâmetros de engenharia. Ou seja, o que está com contradição com o quê? Esse que é o ponto. Quando eu falo ali que dei aquele exemplo ali do ferro de solda ou do avião, né? Assim, o que estava em contradição? Ali naquele primeiro exemplo tinha uma variável semelhante, né, em contradição, mas enfim, né, se a gente voltar, por exemplo, do fogão, não é exatamente a mesma variável. Né? Então, ele faz uma lista de variáveis físicas, são grandezas genéricas, presentes em problemas técnicos de diferentes áreas. Então, algumas são bem simples de entender, como uma velocidade, uma força, uma resistência. Outras são um pouquinho mais elaboradas, como o volume do objeto parado, peso de um objeto parado ou em movimento, e assim vai. Um exemplo que é fácil de entender, né? Assim, o que seria uma contradição? Né? Deixa eu ver se eu tenho em mãos aqui. O ideal é que se eu tivesse uma régua, né? Mas eu vou improvisar aqui para a gente não perder muito tempo. Aliás, aqui, né, surgiu uma outra coisa aqui para a gente improvisar. Então, vejam só, né? Isso aqui é um pregador de roupas. Ele tem que ter uma resistência suficiente aqui para prender a roupa, né? Mas ele não pode sim, ser duro demais para manipular. Então isso aqui está formulado uma contradição. Se a gente tiver, por exemplo, uma régua, e se eu quiser mais flexibilidade, eu posso comprometer a sua resistência. Então, uma questão de complexidade, de flexibilidade versus resistência. Né? Aqui tem uma pressão exercida versus uma força de manipulação. Então, quando você vai para um automóvel, muitas vezes, para um automóvel ficar mais potente, ele fica mais barulhento. Então, eu estou formulando contradições. E essas contradições eu posso classificar, cada variável, né, que está presente nas contradições, uma contra a outra, achar nessa tabela aqui, que são 39 parâmetros de engenharia. Né? Eu posso formular o meu problema em razão de uma contradição entre dois desses 39 parâmetros de engenharia. Então, se eu consigo formular o problema dessa maneira, eu consigo usar a matriz de contradições. E aqui tem um exemplo da matriz, né? Deixa eu tirar aqui da frente. Eu vou abrir também o site onde tem a matriz completa. É uma matriz 39 por 39, porque é uma matriz de 39 parâmetros de engenharia, tá? Então,
eu tenho os 39 na coluna, 39 em linhas e os mesmos 39 em colunas. E aí como que essa matriz ajuda? Bom, se o meu problema é, na verdade, uma contradição entre o comprimento do objeto parado e o peso do movimento parado, eu deveria observar os princípios inventivos 35, 28, 40 e 29, porque nas análises de patentes que originaram a abordagem que nós estamos discutindo, foram os princípios que mais ajudaram quando essas coisas estavam em contradição. E assim por diante. Então a matriz é grande, eu acho que eu consegui abrir aqui também, só para vocês terem uma ideia, né? Então aqui está a matriz como um todo, né? 39 por 39, e ela está bem mais completa aqui, né? Então, né, produtividade em conflito com o 2 aqui, que é peso estacionário, né, que foi traduzido como peso de objeto parado. Então, se isso está em conflito, ele me sugere aí princípios 28, 27, 15 e 3 para a gente pensar o problema. Né? Então está o nosso local quality aqui, né, a nossa qualidade localizada como uma das possibilidades, tá bom? Então essa é a lógica aí da matriz de correlações. Vamos voltar aqui para o nosso material. Então, essa é a ideia. Né? Nesse fluxograma aqui, ele está sugerindo exatamente isso. Analisa o sistema técnico. Deseja usar a matriz de correlações? Às vezes é um desejo e às vezes consegue-se, né, formular as contradições técnicas, né, expressar bem o problema de uma maneira precisa usando essa forma de contradições técnicas, né? Porque senão vai direto nos princípios inventivos, usa sua ordem, sua frequência lá que já foi sugerida, mas se consegue, a matriz ajuda a encontrar soluções genéricas para essas contradições de uma maneira mais rápida. Tá? A gente já teve versões anteriores da disciplina em que alunos se atreveram aí a aplicar a atriz diretamente, leram um pouco mais, tá? Alunos estavam fazendo aí estágio em empresas que tinham problemas em aberto e olha, ficou bem interessante, né? Apesar de ser uma teoria mais complexa, né? O pessoal conseguiu chegar em soluções interessantes que provavelmente não teriam chegado pensando sozinhos. Então foi bem legal. Vocês devem imaginar que não tem tanta coisa assim publicada sobre tris, por causa dessa questão da difusão e pela... Né, não é uma ferramenta, né, não é uma abordagem tão simples. Até eu mostrei o livro aqui para vocês, mas tem uma tese se não me engano, é uma tese de doutorado, mas está disponível em domínio público, que é a Ideatriz, foi feita por uma pessoa que estudou na Universidade do Sul do nosso país, onde ela faz uns complementos, uma interpretação da atriz para algumas situações que utilizou, bem didático o texto também, é um texto que eu até tenho gravado aqui, mas está disponível em domínio público, se alguém for aprofundar nessa área, ou entre as possibilidades de trabalhos finais, mais para frente eu vou falar sobre isso, né, no nosso cronograma, é uma fonte boa, uma fonte interessante. O livro foi feito para ser mais didático, mas a tese sobre Ideatriz também é interessante. Aqui é só para vocês perceberem, também tem a fonte nos links aqui embaixo, como é que foi a difusão, né? Quem tem adotado a atriz, né? Então, grande parte empresas da Coreia do Sul, tá? E no resto do mundo ela é muito falada, mas não tanto aplicada. Então, se a gente pega esse resto do mundo aqui, a própria Rússia, ela onde a coisa toda começou, tem um certo destaque, mas dentro de uma fatia menor. Né? Temos aí China, Alemanha se destacando. E então, assim, ainda não o Brasil não está aparecendo aqui nesse gráfico. Então vale a pena a gente se aprofundar mais, né? Aparecermos melhor aí. A atriz ainda
tem muitas consultorias, né, que são proprietárias aí de cursos, então a gente acha pouca coisa pronta, né? Até se nessas navegações aí pela internet acharem coisas boas aí sobre TRIZ, vocês podem indicar. Eu tinha um vídeo aqui que também era uma explicação mais rápida, mas não tem muita coisa. Em inglês vocês vão achar mais coisas. Então, quem tem a fluência aí, pelo menos de ouvir e interpretar o idioma, consegue encontrar.